R$ 20, certo? E com 1 metro quadrado, né, vai depender do padrão do molho, mas você consegue fazer até de 30 a 50, ou de 40 até 50 molhos. Então veja só, você vai pagar ah, de 15 a 20 reais, né, de 15 a 20 reais, o cidadão vai comprar um metro de 15 reais, vamos pegar aqui um exemplo de 15 reais, e ele vai fazer 50 móis que vai vender esses móis de R$ 1, né? Então ele vai tirar ali e vai ficar com R$ 35. Então ele já tem um ganho bem maior do que o produtor. E o atravessador ele não tem um custo. Ele tem o risco de não vender e perder aquele produto que é perecível. Mas ele não tem um custo de produção. Então, o cidadão lá que produziu, que vai ficar com uns R$ 15 por metro quadrado, ele vai ter que comprar esterco, ele vai ter que pagar energia, certo? Se tiver um sistema de irrigação. Se não, vai ter que ter todo aquele trabalho manual de ficar regando lá os canteiros. Então, realmente acaba não sendo uma atividade econômica interessante se ele fica na condição exclusiva de produtor. Já se ele passa a verticalizar a produção, ou seja, além de produzir, consegue levar esse produto até o seu consumidor, então ele elimina o atravessador e aquele canteiro que ele venderia, aquele metro quadrado de canteiro que ele venderia por R$ 15, ele consegue fazer uma receita de R$ 50. Aí sim já passa a ser interessante economicamente, certo? Então tem essas questões aí sociais envolvidas, certo? E o custo, né? E assim, novamente eu volto a falar dessa questão. Né? O campo maior tende a ser é, tem um potencial muito grande na produção de hortaliças. Porque o maior insumo na produção de cebolinha é a matéria orgânica, é o adubo orgânico. E vocês têm à disposição de vocês, durante boa parte do ano, a palha de carnaúba e o esterco da atividade pecuária, que é bastante intensa aí na região, certo? Então, volto a dizer do potencial que vocês têm e a localização pela proximidade com Teresina, que é o grande mercado consumidor, que consome 50 mil unidades todo mês, e dessas 50 mil unidades, a, a, a sua grande maioria passa aí por Campo Maior. Quando eu digo passa por Campo Maior, não é porque é produzida em Campo Maior, não, é porque ela passa por Campo Maior mesmo, porque ela é produzida lá no Ceará e vai para Teresina, então ela passa por Campo Maior. Uh, certo? Então tem essas questões aí que vocês poderiam estar absorvendo para vocês. Enfim, vamos passar aqui. Então, o cultivo da cebolinha ela é indicado para regiões amenas que tem temperaturas de 8 a 22 graus, né? Coisa que a gente não tem aqui. Mas ela é uma cultura que se adaptou de tal forma, né, que a gente consegue produzir até mesmo nos períodos mais quentes do ano, né? É só observar a questão da luminosidade. Ela pode ser cultivada a pleno sol? Pode. Porém, nessa época do ano, certo? Muito seco, umidade muito baixa, ocorre facilmente o ressecamento da folha, certo? Que pode ser por questões nutricionais, mas também pode ser por questões climáticas. Aí nessa época do ano seria interessante você trabalhar com sombreamento, certo? Já no período chuvoso, que a gente tem dias nublados, que a luminosidade já fica comprometida, aí já seria interessante você trabalhar com pleno sol, certo? E com uma boa drenagem de canteiro. O preço eu falei de 15 a 20 reais para vocês no slide passado, mas ele pode chegar até 25, principalmente no período chuvoso, certo? Que a oferta cai, né? E a demanda se mantém constante. Então, o preço acaba chegando a 25 reais o metro quadrado no período chuvoso. Porque, ah, como eu disse para vocês, o perfil do produtor de cebolinha é um agricultor familiar, certo? É um agricultor de subsistência e muitas vezes falta informação técnica para ele. Então, na hora da construção dos canteiros, geralmente não se faz drenagem, às vezes se faz canteiro que faz agravar o problema de drenagem, né? Como eu vejo o pessoal às vezes gosta de colocar
forro de PVC nas laterais do canteiro. Aí em Campo Maior já vi o pessoal colocando pedra, o pessoal faz com tijolo. Não pode fazer isso? Pode, não é proibido. O problema é que você tem que dar um dreno para o excesso de água, certo? Se você deixa espaço nas laterais para sair o excesso de umidade, se você coloca um dreno na parte central do canteiro, tranquilo, até interessante você fazer essas barreiras com PVC, com tijolo, com pedra, porque você promove uma maior eficiência do uso daquele adubo, certo? Porque ele não vai ser perdido com a chuva, enfim, ele fica ali. Mas o problema é que o pessoal não faz dreno e essa cultura ela não tolera o excesso de água. Então fica um ambiente encharcado e você tem prejuízo. Então, no período chuvoso, geralmente se tem perdas na produção, principalmente pela essa questão da drenagem do excesso de água. Então a oferta cai. Tem produtores até que preferem não produzir nesse período chuvoso. Então o preço é, ele, ele sobe, certo? E tem uma variedade do grupo todo ano que a gente consegue produzir durante o ano todo, sem grandes problemas, certo? Com relação a variedades, né? Nós temos diversas variedades, mas eu coloquei em destaque aí o ano todo que as únicas que vocês vão conseguir comprar é semente. Mas eu prefiro trabalhar com propagação vegetativa, certo? Então, através da touceira, né? É interessante, se você for propagar, se o local que você estiver retirando essa touceira seja dentro da sua horta. Porque o que acontece? Quando você pega o material de outra horta, de outro produtor, você pode estar introduzindo algumas pragas de solo na sua horta. Isso ocorreu, e muitas vezes você não consegue visualizar essas pragas. Por exemplo, você pode trazer uma praga de solo que não seja uma praga-chave ou que não cause grandes danos para a cebola, mas vai vir a causar dano para o tomate, para a cebolinha, enfim, para outras culturas que você tem na sua horta. Então eu sempre recomendo inicialmente se trabalhar com semente, certo? Fazer um canteiro exclusivo para multiplicação, porque assim você ganha tempo. Ela é uma cultura que tem um ciclo aproximado aí de 90 dias. Se você estiver trabalhando com sistema hidropônico, isso daí cai para uns 10 dias, então você consegue ter de 80, às vezes até com 75 dias, certo? Mas em sistemas convencionais, em torno de 90 dias. 90 dias para você ocupar um canteiro é muito tempo, né? Uma alface você ocupa de 30 a 45 dias. Coentro você ocupa em torno de 30 dias. Então a cebolinha, para você ocupar um canteiro com 90 dias, é muito tempo. Então é interessante que você tenha um canteiro, que você faça um plantio mais adensado e quando ela estiver na fase intermediária, você retira aquelas plantas e coloca para um canteiro que vai ser colhido para comercialização, certo? Mas lá em planejamento agrícola, certo? A gente vai fazer uns crossovers aí entre as disciplinas, certo? De fruticultura, de culturas regionais e de planejamento, certo? Já vou adiantando para vocês. Então eu vou passar um conteúdo lá em fruticultura e vou querer que vocês façam um planejamento dessa cultura dentro de planejamentos rurais e depois façam a apresentação desse planejamento na disciplina de extensão, certo? Então a gente vai trabalhar de forma um crossover aí, vamos misturar tudo aí, certo, pessoal? Então, até mais tarde, certo? Porque mais tarde tem mais aula de planejamento e extensão, certo, pessoal? Então, até mais.